Olá, eu sou a Aline Mello, sou psicóloga clínica hospitalar, sou formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, sou pós-graduada em Psicologia Clínica e trabalho no Hospital Geral Roberto Santos, na ala da pediatria. Me foi proposto falar sobre o tema morte e luto na pandemia da Covid-19. Então, eu resolvi dividir, esse tema, em 3 momentos e vou falar aqui um pouco para vocês, trazer um pouco algumas considerações, na verdade, sobre esse tema, nesses 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar um pouco, sobre a morte e o luto de uma forma geral, Vou trazer alguns aspectos, algumas considerações sobre a morte e o luto de uma forma geral. No segundo momento, eu vou falar sobre a morte e o luto no contexto da pandemia para os pacientes que estão hospitalizados, e seus familiares. E no terceiro momento, eu vou falar sobre a morte e o luto no contexto da pandemia para os profissionais de saúde. Como referência, para falar sobre esse tema, eu utilizei, uma cartilha, da Fiocruz, que fala sobre o luto, no contexto da pandemia, e utilizei também 2 textos de Freud, 2 textos clássicos, do Freud, que ele fala, sobre o luto e sobre a morte. Um texto é Luto e Melancolia e o outro texto é Morte, Tempos de Guerra e Morte. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a morte e o luto de uma forma geral, Vamos trazer algumas considerações. Então, nós, no fundo, nós não acreditamos, que vamos morrer, A nível inconsciente, nós não acreditamos na nossa própria morte, Segundo Freud, o nosso inconsciente não tem registro da nossa própria morte, certo? Então, assim, nós temos aquele ditado, que a única certeza da vida, é a morte, só que nós, não vivemos, acreditando, que a gente vai morrer. Até porque se a gente vivesse assim, a gente não faria quase nada na vida, Então, também é uma premissa, básica. Então, a nível inconsciente, a gente acredita que somos imortais, certo? Então, nós vivemos, como se não fôssemos morrer. Nós também negamos a morte, Nós vivemos uma cultura, onde se nega a morte, onde, quando alguém vem falar, sobre a morte e tudo mais, nós falamos, para com isso, você tá agorando, Ou, quando alguém vai falar, que vai morrer e tudo mais, ou que quer falar um pouco sobre isso, a gente fala, que a pessoa tá se agorando e tudo mais, a gente não quer ouvir, A gente não suporta ouvir sobre isso, Então, nós negamos a morte, O tempo inteiro, negamos, que ela exista, apesar de saber, que ela existe, mas nós negamos isso. Então, existe isso, embora outras culturas, tenham uma relação diferente, com a morte, as culturas orientais, têm uma experiência diferente, mas nós negamos a morte, Então, evita-se falar sobre a morte, É algo cultural, Evita-se falar sobre a morte a todo custo. É quando alguém, principalmente alguém próximo da gente, vem e chega e vem falar algo sobre a morte, A gente evita, a gente foge, A gente não quer ouvir falar, sobre isso. E também quando alguém morre, Quando um outro morre, quando um ente querido morre, isso traz notícias da nossa própria morte. Apesar da gente não ter registro, A gente não tem registro, no nosso inconsciente da nossa própria morte, mas quando uma outra pessoa, morre, principalmente um ente querido da gente morre, isso traz notícias da nossa própria morte, isso traz notícias de que a gente pode morrer, A gente tem consciência de que a gente vai morrer, mas a gente, não registra, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe como é que é isso. Então, assim, é inconcebível, na verdade, pra gente de que a gente vá morrer, porque a gente não consegue imaginar, a gente não consegue colocar isso em palavras, de como isso vai acontecer ou do que isso, como isso vai se dar, Para você ter uma ideia, se você tentar imaginar isso, como vai ocorrer essa morte, você vai estar sempre como um espectador. Até quando você sonha, Você pode dizer, eu sonho
comigo morto, mas até quando você sonha com você morto, você é um espectador, né? Tem vários relatos, eu sonhei comigo no caixão, mas você é um espectador, você tá se vendo de fora, né? Você não está realmente morto. Também quando alguém morre, né? É algo, né, também que eu tô aqui, né, batendo, né, nessa tecla, traz notícias, né, da nossa própria morte, né, de que somos seres, na verdade, finitos, né, e não infinitos, né, que não somos imortais. E também, quando alguém morre, algo na gente morre, né, algo da nossa posição, da posição que a gente ocupava na vida daquela pessoa, também morre, né, por exemplo, aquilo, na verdade, deixa de existir, né, se você, sei lá, se um pai, né, morre, um tio, então assim, aquela posição, né, de filha, aquela posição, né, de sobrinho, morre, né, nesse sentido, né, você não vai ser mais, né, o filho nesse sentido, né, o sobrinho, né, naquele sentido, é diferente, né, vai morrer aquelas, né, relações, então assim, algo morre, né, claro que ficam as lembranças, né, fica tudo, mas assim, algo se rompe. Então, realmente, né, é algo, né, que precisa aí se elaborar, né, pra gente ver como é que fica, né, essas questões. Mas algo se rompe, algo morre também. Algo na pessoa também morre. Na pessoa que fica também morre. Bom, com isso agora eu vou trazer algumas questões, né, sobre o luto, né? A gente estava falando ali, né, um pouco, né, que algo dessa pessoa também morre, né? As relações, né, há um rompimento, né? Então a gente vai trazer algumas questões, né, sobre o luto. Para isso, né, já vou trazer um pouco, né, do conceito do luto, né? O que é o luto? O luto é uma reação natural da pessoa à perda, né? A perda, né, de uma pessoa amada, a perda de uma situação que é importante para aquela pessoa, né? Ou a perda, né, de algo que é importante, né? Que pode ser relacionamentos, que pode ser algum objeto, enfim, né? Então, o luto é uma reação à perda e é uma reação natural, né? Que é uma reação que as pessoas passam ao perder algo que é importante para elas, certo? O luto, ele é um processo, né? E ele ocorre no decorrer de um tempo, e esse tempo, ele varia para cada pessoa. É um tempo, né, que é um tempo que pode ser um tempo para mim, e pode ser um tempo diferente para outra pessoa, tá bom? Então, cada um tem o seu tempo, né, de luto, tá? O luto, né, ele tem, né, esse tempo, mas ele também é um processo doloroso. É um processo muito doloroso, tá bom? E ele, né, por ser, né, tão doloroso, Freud, né, chegou a chamá-lo de trabalho, né, de luto, né? É um processo, né, é um processo, né, de luto, né? Então, assim, é um trabalho de luto. Você precisa de um trabalho psíquico para fazer esse processo de luto. Ele é muito trabalhoso nesse sentido, porque ele também é muito doloroso. Entretanto, ele carrega a capacidade de simbolizar essa perda aí de alguma maneira, né? Então a pessoa passa aí por esse processo de luto, né? E aí nesse processo ele vai simbolizando, né, essa perda, né? Claro que sempre fica um resquício, né? Porque quando, né, você perde algo, perde uma pessoa amada, perde uma situação ou alguma coisa, algum objeto, ou há um rompimento de um vínculo, né, que você estava, né, muito ali, né, naquele processo. Não é dizer assim, olha, estou totalmente recuperado sem nenhum resquício disso, né? Mas você simboliza, você ressignifica de alguma maneira. O luto, ele também é atravessado pela cultura. Tanto a cultura, né, quanto a sociedade, elas instituem, né, ritos, né, para ajudar na elaboração do luto. Esses ritos, né, para cada cultura, né, para cada sociedade, as religiões também ajudam, são diferentes, né, para cada cultura, para cada sociedade, né, os ritos fúnebres, os ritos religiosos, né, a gente vê as missas, a gente vê os cultos, cada cultura, né, tem culturas, né, que fazem festa quando alguém morre, tem cultura né, fica todas de preto, tem cultura que, enfim, né, que fica, né, todo mundo de branco, enfim, varia muito,
Mas esses ritos ajudam, né, de alguma maneira nesse processo de elaboração. Mas como fica, né, esses ritos e o próprio luto com o processo da pandemia da Covid-19 que estamos vivenciando atualmente? Para isso eu vou trazer algumas características da pandemia. Com a Covid-19 a gente tem, né, vivenciado cada vez mais mortes, né, repentinas, quantitativos de mortes também, né, pelo mesmo vírus, né, pela Covid, tem aumentado, né, de uma maneira, né, desenfreada, e essas mortes cada vez estão mais perto. Nós estamos proibidos, né, de fazer esses ritos, isso a nível, né, planetário, a nível, né, mundial, porque, enfim, não pode haver aglomeração, né, então, assim, a gente, né, não pode estar juntos para que o vírus, né, não se dissemine. E aí os ritos, na verdade, né, não podem, né, ser feitos como eram feitos anteriormente. Né, a depender de cada país, né, você, né, não pode nem enterrar seu ente querido, ou às vezes, né, você só pode ir 10 pessoas pro enterro, às vezes tem velório, às vezes não tem velório. Então, assim, os ritos, né, estão completamente bagunçados, né? Você não pode, na verdade, presentificar a morte do seu ente querido, né? Não pode fazer aquele rito, né? A gente não pode mais fazer esses ritos, né, que eram ritos que eram estruturantes, né, para poder se elaborar esse luto, né? Começar, na verdade, a elaboração desse luto. E então, né, como é que fica isso? A gente fica se perguntando como é que fica isso. E cada vez mais mortes, né, relacionadas, né, à Covid-19, e também as que não são, né, relacionadas à Covid-19, outras mortes, mas que também não pode, né, ser realizados ritos, né, então as pessoas, né, cada vez mais estão restritas, né, nos ritos. Tem aí essa condição realmente da restrição desses ritos para que o vírus, né, não se dissemine e não contamine, né, as outras pessoas também, né? Tem um porquê realmente, mas em contrapartida a gente fica aí, né, muito preocupada com essa questão do luto. Como é que se vai se dar esse luto? Né? Existe o risco, sim, né, do luto ficar complicado, depois existe, mas, né, quais são as estratégias, né, que a gente pode fazer para que, né, não se complique nesse luto, né? Qual é né, o acolhimento, né, que se pode fazer, né? O que se pode fazer diante desse cenário, né, que é caótico, sim, mas nós estamos vivendo essa pandemia, né, e tá isso aí a nível mundial, né, não é só em um local, são em todos os locais. Então, como eu falei, né, nossos ritos, né, eles são restritos, né, e a gente não pode entender só como os ritos, né, os ritos fúnebres e os ritos religiosos, mas os ritos também, né, de ir visitar uma pessoa, né, em sua casa, né, uma pessoa que perdeu, né, o seu ente querido, e às vezes a gente vai lá, né, dar o apoio a essa pessoa, ou visitar uma pessoa hospitalizada, porque às vezes, né, a gente visita essa pessoa hospitalizada, ou a própria despedida que a gente, né, vai fazendo, né, no hospital, as visitas hospitalares, enfim, então são vários ritos. Esses ritos são quebrados, né, estão sendo proibidos, né, para que se evite a contaminação entre as pessoas. E tudo isso, né, tá sendo, né, proibido, e nós estamos sendo convocados a ressignificar esses ritos e o próprio luto, né? Nesse momento, eu acho que esse, né, esse é o nosso chamado, né, a essa convocação, na verdade, né, para que a gente ressignifique o luto e o próprio, os ritos, né, e o próprio luto, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu já vi que teve gente que faz, né, missas, cultos online, né? Tem gente que faz memorial online para as pessoas, né, que morreram, né? Enfim, né? Então, a gente é convocado o tempo inteiro aí a ressignificar essas situações, e eu acho que
vai ser assim de agora em diante, a gente ir ressignificando e vendo o que é possível ser feito, né, diante do caos, né, que se é instalado. Vamos agora para o nosso segundo momento, onde eu vou falar um pouco sobre os pacientes hospitalizados e seus familiares no contexto da pandemia da Covid-19. Então, os pacientes que estão, né, no hospital, eles estão proibidos, né, de ter visitas e de ter acompanhantes. Algumas raras exceções, né, eles podem ter acompanhantes. Por exemplo, na pediatria, as crianças, elas têm um acompanhante. Pelo menos no hospital onde eu trabalho, né, as crianças têm acompanhantes, mas elas não têm visitas. Isso, né, já é essa questão, né, de não ter um acompanhante ou de não ter, né, visitas, isso é gerador de angústia, tanto para o paciente quanto para o familiar. O familiar por não ter notícias, né, por não ver o seu ente querido, né, que está adoecido, né, tanto da Covid ou não, né, ou por um outro tipo de adoecimento, e o paciente por estar ali, né, e não ver, né, nenhum rosto familiar, né, de só ver o rosto de profissionais de saúde. Então, né, são angústias de ambas as partes. Então, isso, né, acaba demandando até um pouco mais, às vezes, dos profissionais de saúde, né? Então, há uma preocupação, né, muito grande, né, tanto da família quanto dos pacientes. Né? Os hospitais, de uma forma geral, né, pelo que eu tenho visto, né, têm se preocupado com isso e, né, tem buscado aí dar os boletins, né, dos pacientes, né, via telefone ou via online, né, de alguma maneira. Então, os boletins médicos estão sendo passados para os familiares, né, para que eles, né, possam amenizar um pouco aí essa angústia. Tem sido feito videochamadas também, né, nos hospitais, pelo que eu tenho, né, visto, para que, né, também, né, se haja aí uma amenização da angústia, tanto dos pacientes quanto, né, dos familiares, né, é feita essas videochamadas para os pacientes que estão contactantes e que é possível também ser feito, né, essa videochamada, né, para eles, mas às vezes isso, né, não aplaca, né, toda a angústia. E, né, por um lado, né, é o que é possível ser feito nesse momento de pandemia. Mas realmente, né, se traz muita ansiedade, se traz muita angústia. A gente percebe, né, que às vezes os pacientes ficam mais demandantes nesse sentido, né, mais angustiados de querer ver um familiar, né? E o paciente, né, quando ele entra no hospital, ele já vai passando, né, por várias perdas, né? Ele deixa de estar, né, no seu ambiente familiar. Passa a ter que seguir as regras do hospital, tem que comer a comida do hospital. Então, assim, tem que comer a comida do hospital que não é a mesma comida da casa dele. Então, assim, são várias perdas, né? A perda, né, da sua saúde, né, porque está adoecido, né, de estar, mesmo sem ser a Covid, com a Covid, né, ele tá completamente isolado, porque se for algum outro tipo de doença, se tá na enfermaria, ainda tem outras pessoas, mas se for a Covid, né, tá isolado, né, não tá vendo ninguém, né, os profissionais estão completamente equipados, né, então assim, nem mesmo às vezes o rosto, né, do profissional dá pra ver direito, às vezes só o olho, né, e olha lá. Então assim, são isolamentos, né, que assim, a pessoa realmente vai mexendo muito com o psíquico do paciente, né, e o familiar, né, vai se disparando, porque assim, as notícias que chegam às vezes são notícias médicas, né, e não sobre, né, o estado emocional, embora assim a psicologia, né, tenha estado aí também nos hospitais, né, atuando, né, muito fortemente. Então, realmente é muito complicado, né? Tem sido, né, tempos muito angustiantes, né, para todos. Então, o que mais aparece, principalmente nesse momento, né, de pandemia, é a angústia, né, tanto por parte, né, dos familiares, quanto por parte dos pacientes. Familiares muito preocupados, às vezes, né, dizendo que quer, chega na porta do hospital, fica na porta do hospital dizendo que quer ver aquele familiar, né? Então, assim, às vezes a gente tenta contornar aquela situação, faz a videochamada, né, tentando fazer, né, amenizar, né, um pouco a situação
e ver, né, qual é a melhor maneira de, de lidar, né, com a situação e de acolher, né, aquele familiar e o paciente. É claro que tem outras, né, situações também, né, que aparecem, né, cada situação é uma situação, mas, por exemplo, né, se um paciente morre no hospital por exemplo, né, o familiar dá entrada, né, com o paciente no hospital e, de repente, o paciente fica lá no hospital, né, e ele fica só esperando, aguardando, né, fora, né, e não vê mais aquele paciente e só vai retirar aquele paciente quando ele vem a óbito, né? Infelizmente, às vezes ocorre disso, né, do paciente vir a óbito. Então, tudo isso é muito doloroso, né, para aquele familiar, né? Então, assim, começa a vir dúvidas, né, em relação ao hospital, porque aquele familiar não estava ali presente, né, o tempo inteiro. Então, às vezes, vem dúvidas em relação ao hospital, vem dúvidas em relação à assistência, mas é claro que isso também é da própria aceitação, né, da morte, né, do familiar, né? Mas infelizmente, é a situação que nós estamos vivenciando, né? E o que a gente, né, pode tá fazendo, né, nesse momento tá dando assistência, né? Tá dando acolhimento, né, tanto para o familiar quanto para o paciente que se encontra internado, né? E se uma situação dessa, né, vir, né, a ocorrer, no caso, né, dos pacientes, né, com a COVID, ocorre mais, ter ocorrido mais, a gente, né, estar realmente fazendo esse acolhimento. Qualquer, né, profissional mesmo fazendo esses acolhimentos. No caso, né, da morte mesmo, né, o tentar se colocar um pouco, né, no lugar desse familiar, né? Ele deixa o paciente no hospital, vai retirar o corpo, né? E ele não tem, como eu até já falei, né, anteriormente, ele não tem tempo de presentificar essa morte, né? Porque às vezes ele não pode nem ver o corpo, né? Só é pegar o corpo e enterrar o corpo, né? Com o quê? Com 1 hora, sei lá, né? Com 10 minutos, ninguém sabe, né, quanto tempo tem, né, de enterro, né, para aquele familiar, já que os ritos, né, estão, né, extremamente modificados por causa da pandemia, né? Então, realmente, o risco, né, de se ter um luto complicado é muito maior, né? Então, a gente realmente tem vivido tempos muito difíceis. Então, no hospital, né, a equipe de saúde precisa estar atento, né, a essas questões, né, chamar a equipe de psicologia, ver algum profissional de saúde, né, que o familiar se identifique mais, mesmo que virtualmente, enfim, para poder fazer esse acolhimento, né, tanto para familiar quanto para o paciente, né, se o paciente, né, tiver ali contactante, enfim, né, fazer os devidos acolhimentos. Vamos agora falar sobre o terceiro momento, que é sobre morte e luto no contexto da Covid-19 para os profissionais de saúde. Falamos, né, um pouco, né, sobre a morte e luto de uma forma geral, falamos, né, sobre os pacientes, sobre os familiares, e agora a gente vai falar um pouco, né, sobre os profissionais de saúde, né, que são aqueles que cuidam. Enfim, quando todos, né, foram convocados, né, a ficarem em suas casas, né, em isolamento, os profissionais de saúde foram convocados a saírem das suas casas, né, para poder lutar, né, contra a Covid-19. Então, nós, como profissionais de saúde, nós fomos convocados, né, para poder travar uma guerra aí contra um vírus que nem sabia direito, né, como se agia, nem nada do tipo. Até hoje, na verdade, né, não se sabe, né, como ele age, nem nada do tipo. Mas os profissionais de saúde, eles foram convocados, né, a essa guerra. Logo no início, né, essa convocação, a gente percebia, né, que havia uma angústia, sim, também, né, desses profissionais como um todo, porque além de profissionais de saúde, eles, né, têm família, né, têm amigos, né, têm um contexto como um todo, né, e eles têm preocupação com esse contexto. E para lutar contra a Covid-19, precisa-se, né, de equipamentos.
e logo no início várias reportagens, né, falavam, né, que não se tinham os equipamentos de proteção individual, né, então trazia-se muito mais angústias em relação a isso, e outras angústias, né, também eram relatadas, né, pelos profissionais de saúde e também hoje são relatadas. Muitos profissionais logo, né, no início da pandemia se afastaram, né, dos seus familiares, embora, né, o isolamento, né, fosse proposto logo do início, mas muitos profissionais moravam, né, o profissional com a mãe, com o pai, o profissional com o marido, com a esposa ou com o filho, e muitos profissionais optaram por ficar sozinhos, né, para que eles não levassem o vírus para casa, né, os profissionais ditos da linha de frente, né, então eles se afastaram completamente, até mesmo, né, do seu núcleo, né, familiar, e só ficaram, né, em contato através, né, das redes, né, sociais, das mídias sociais, na verdade, e isso, né, foi muito doloroso, né, essa questão, né, do contaminar, uma coisa que a gente sempre escutou muito foi essa questão relacionada ao contaminar, né, ao levar o vírus para o meu familiar, ao pegar o vírus, ao pegar a Covid, né, e a gente está, né, no momento da pandemia, onde o que ocorre, na verdade, é a morte de entes queridos, né? Porque antes, né, o que morriam eram pacientes, né? Pessoas, né, que tudo bem, você estava ali cuidando, não é que você não sentisse, né? E como eu falei logo no início, a morte do outro traz notícias da sua morte. Mas enquanto, né, se é profissional de saúde, né, você vai lidando com a morte, né? Ou supõe-se que você vai tentando lidar com isso, né? Freud, né, até fala um pouco sobre isso, né, que quem trabalha com a morte, né, precisa estudar, ter aí um estudo ou ter uma preparação para isso. E de também entender, né, que a morte do outro, né, vai mexer, né, com você, porque vai lhe trazer notícias sobre a sua própria morte, né, de que você pode morrer também. Então, num caso desse, né, da Covid-19, que você também está sujeito a pegar, né, a Covid-19, que você também pode vir a morrer, ou que você pode passar esse vírus para um familiar seu, para um ente querido seu, né, e de que esse ente também querido seu pode vir a morrer. Então, tudo isso, né, deve mexer muito com a cabeça, e de que você tem que operacionalizar com aqueles pacientes ali, tudo isso, né, deixa a cabeça, né, do profissional de saúde uma loucura, né, completamente. E agora a gente tá vivendo, como eu tô falando, né, um momento da pandemia, onde são os entes queridos, né, que estão, né, vindo a pegar a Covid e que vindo, né, também a falecer alguns, né. Então, assim, os profissionais estão pegando, né, a gente vê que a maioria dos profissionais também estão pegando a Covid. Então, alguns colegas também pegam. Então, vocês veem que quanto mais próximo, né, da sua afinidade, mais mobilizado você fica. Se pega assim de uma forma leve, poxa, não pegou de forma leve e tal. Mas é como se você pegasse, quando alguém descobre, né, que tá com o vírus, para a maioria é como uma sentença, né? E se vai, né, agravando, né, isso vai deixando, né, a pessoa, né, de uma forma louca. E para o profissional de saúde é o seguinte: se algum familiar seu pega, né, a Covid, você tem que estar, né, na linha de frente lutando. Você não pode dizer assim: olha, eu vou dar um tempo, não vou vir trabalhar hoje porque o meu familiar pegou. Então tudo isso, né, vem muita angústia, vem muita ansiedade, vem muitos sentimentos, né, que não encaixa às vezes, né? Então, assim, você não sabe o que fazer. Então, assim, são muitas coisas que é isso, né? Te pede para você dar conta, né? Pedem para vocês dar conta e às vezes não dá, né? Então, assim, alguns projetos têm sido feitos, né? No hospital onde eu trabalho, a gente fez um projeto, né? A equipe de psicologia, para poder, né? Cuidando de quem cuida, até para poder, né, tá aí dando suporte para esses profissionais, né, de saúde.
E é isso, né? Tentar dar suporte também para esses profissionais de saúde, porque a carga está muito grande, né, para esses profissionais de saúde. Né? Então, eu trouxe algumas considerações, né, sobre como tem sido complicado, como tem sido difícil, como a morte tem se apresentado o tempo inteiro para esses profissionais e como eles têm que elaborar lutos, né, na verdade, o quanto tem se apresentado e o quanto, né, tem que estar aí, né, o luto e, enfim, o quanto a gente também ainda não sabe de um monte de coisa e o quanto a gente ainda tá aí navegando para poder ver, né, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, para fechar, eu vou ler uma frase de Fatxerato. É preciso aceitar o desafio de ressignificar as perdas. Compreender que somos capazes de morrer várias vezes em vida e renascer num processo de reinvenção de nós mesmos. Obrigada!